A paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém. Deus tem sido maravilhoso conosco. Ontem à noite eu fiz uma reunião rápida com os amigos e abordei o tema sobre relacionamento de pais e filhos. Eu nem preguei, eu só fiz um prefácio do que ainda vai vir. Estou surpreso com o resultado e das confissões que já vieram de ontem, 1h da manhã para cá. Preciso alertar os irmãos que a nossa caminhada em Jesus, ela não se encerra quando a gente toma posse da fé. Eu me batizei e eu sou de Jesus. Eu estava em casa e o Senhor me deu um texto em Marcos 15. Olha lá. Há muitos anos que eu não prego, né? Muitos anos que eu nem pego nesse texto. Marcos 16. Aí hoje o Espírito Santo me deu esse texto. Muita gente acredita que o batismo é a salvação. O batismo não é salvação. Ele é um processo para a salvação. Eu fiquei sabendo que hoje muita gente vai descer as águas do batismo. Quantos? Levante a mão. Quem vai se batizar hoje? Glória a Deus. Muita gente. Os amigos, vocês já ouviram muito sobre batismo. É uma das lições importantes que Deus me deu. Ninguém prega batismo como eu. Eu nunca vi nenhuma literatura escrita de batismo como eu prego. Mas eu não prego porque eu sou inteligente. Eu prego porque Deus dá as revelações. É Ele quem me capacita, que me instrui, que me dá a inteligência, a sabedoria, o discernimento, para anunciar a vocês os propósitos dEle, para aquele que assume a fé. Ao mesmo tempo que o batismo salva uma pessoa, o batismo também condena uma pessoa. Batismo também é para condenação. Quem não sabia disso? Levante a mão. Batismo também é para condenação. Por que é para condenação? Porque batismo é um compromisso de fé assumido publicamente perante o Pai, o Filho e o Espírito Santo, perante os homens e perante os demônios, os principados, as potestades. E quando Jesus disse, Marcos 15, 16, 15, no verso 14, ele aparece aos discípulos, né? Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já. Então, a grande expectação de Jesus é crer nele para a ressurreição. Aleluia, Jesus. Quando você se batiza, você acredita que você está nascendo para Deus, nascendo de novo. Porque você crê na ressurreição de Jesus e crê na sua ressurreição também com Ele. Quando você tem essa primeira fase do crer da sua vida,
É uma maravilha. Só que no meio do caminho vem os percalços da vida, as tribulações, as angústias, as tentações, que é inevitável. Elas têm que acontecer, é necessário acontecer, para que você possa amadurecer a sua confiança em Deus, ao mesmo tempo em que é necessário que você tenha experiências com Deus. E sobre todas as coisas, você venha adquirir fortaleza espiritual, porque o combate, ele não cessa. Até a hora da sua morte, ou até a vinda de Jesus, a incredulidade vai bater atrás de você. A incredulidade vai te perseguir. Jesus viveu com os apóstolos. Os amava profundamente. Os ensinava tudo. Eles viram sinais, prodígios e maravilhas. Eles estavam com Jesus quando aconteceram os maiores milagres. E conviveram juntamente com ele. Mas na hora principal, eles se tornaram o quê? Incrédulos. A incredulidade ataca antes, durante e depois. Significa que batismo não salva. Porque após o batismo é que se começa uma grande batalha. A do permanecer até o fim, até a morte. Então você vê que coisa interessante. Jesus, logo em seguida, no verso 15, disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será? Será, meus irmãos. Será um processo. A palavra não diz está salvo. Diz que será. Será se você permanecer até o fim. Será se você não desistir da caminhada. Será se a incredulidade não te arrastar, as tentações não lhe derrubarem e te levarem de volta. Será salvo se você amadurecer a sua fé mediante as lutas e tribulações diárias e, consequentemente, passar por todas as dificuldades, permanecendo juntamente com todos os irmãos. Será salvo ainda que você fique sem as suas pernas, seus braços, seus olhos, seus ouvidos, ainda que você fique sem a sua língua para falar e guarde somente o seu entendimento, crendo, será salvo. Mas se te arrancarem o pé, as mãos, ou quem sabe lhe cegarem os olhos, furarem seus ouvidos, cortarem a sua língua, você ficar incomunicável e imóvel, com o seu entendimento você pode dizer: Jesus é um trouxa, olha o que ele deixou fazer comigo, não me defendeu, eu não quero essa salvação, eu não quero esse Deus. O que está em jogo não é o seu corpo, mas é o seu entendimento. Pela fé se crê na salvação, desde que você tenha compromisso de não negar Jesus. Porque a coisa mais fácil do mundo é negar Jesus. Negar Jesus é muito simples. Basta negar ou deixar de viver a sua palavra. Basta alguém cometer um ato de injustiça ao seu lado e você friamente não se importar. Não tomar partido por ele, pela palavra dele. E deixar as coisas acontecer naturalmente. O batismo é um compromisso de vida. Quando a palavra diz será salvo,
ela está dando a oportunidade de você lutar para a sobrevivência espiritual. Batismo, meus irmãos, é um dom, é o primeiro dom da fé. É o primeiro dom da fé. Logo em seguida diz, mas quem não crê será? Então o primeiro dom da fé é o crer. Eu creio, me batizo. Eu creio, me batizo, eu acredito que meus pecados estão perdoados. Minhas iniquidades estão perdoadas. Todas as minhas transgressões estão perdoadas. Eu creio também que se nesse processo da minha caminhada eu errar, eu tenho chance do perdão, da misericórdia, da compaixão de Deus. O importante é permanecer até. Então esse processo vai levar você a entender seus erros pessoais, familiares, e vai fazer com que você seja amadurecido no seu entendimento. O entendimento novo que vem da parte de Deus para a sua compreensão pessoal e espiritual. Será salvo. Muitas igrejas dizem que uma vez salvo, não existe isso aqui, meus irmãos. Não existe isso. Em lugar nenhum da história do Novo Testamento está escrito que o batismo salva uma criatura. O batismo consagra uma pessoa para Deus. E a pessoa pode dizer, eu criei, eu tomei posse da minha vida com Deus, da minha comunhão com Deus, da minha esperança com Deus. Se batismo salvasse, Jesus não teria dito, será salvo. Será, lá no final. Será, indicativo do futuro. Será, se permanecer. Se ficar. Então eu quero deixar claro para vocês que vão descer as águas do batismo. Tudo que vocês já ouviram é extremamente importante. Mas se você está se batizando porque apenas quer mudar a sua vida e não quer mudar de vida, não se batize. Batismo é para mudança de vida. Eu estou falando errado. Porque tem gente que quer... batismo é para mudar a sua vida, não é para mudar de vida. Batismo não é para melhorar a sua vida. É para transformar a sua vida. Se você permitir ser transformado. Se não permitir, não será. Vai ser condenado do mesmo jeito. Então, às vezes eu tenho grandes decepções quando eu vejo Deus querendo abençoar as pessoas e elas incrédulas dizem, não, mas eu não gosto desse assunto. Esse assunto do pastor, de comunhão plena, não é comigo. Não é para mim. Irmãos, o batismo é para levar você à comunhão plena, a restauração da sua vida, a mudança total da sua vida para uma comunhão plena com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, com os demais irmãos. Batismo é para que sejamos a família de Deus na terra. E possamos representá-lo nos seus dons manifestos em nossa vida. Ninguém que se batiza e vive a sua própria vida se conserta. Quero deixar bem claro para vocês. Vou repetir. Ninguém que se batiza, volta a ver a sua própria vida em casa, tem conserto. Ninguém. Nós estamos vendo isso no dia a dia. No dia a dia da caminhada, eu só encontro gente destruída. Se batizaram e tentam fazer a sua própria mudança na sua vida íntima em casa, sem que ninguém saiba o que está acontecendo.
Com Jesus e com os apóstolos não era assim. As pessoas tomavam posse da fé e automaticamente passavam a viver todo o tempo juntos, para um ajudar o outro, fortalecer o outro, e pela comunhão, a purificação dos pecados pelo sangue de Jesus. Nós somos uma família, a família de Deus na terra. Família de Deus na terra. Eu tenho observado nesses 9 anos, que vai fazer ainda, no dia 15 de setembro, faz 9 anos que eu fechei a Raimundo Pereira de Magalhães. 9 anos. São 9 anos de edificação. 9 anos de tratamento. Nós tratamos os nossos irmãos 24 horas por dia. E muitas vezes ainda não conseguimos formar a conduta e o caráter deles. Temos que estar lutando constantemente para manter o caráter de Jesus na vida das pessoas. A vida de comunhão plena é uma vida de vigilância coletiva. Para amadurecer as pessoas no entendimento, no conhecimento, na sabedoria, no conselho, na inteligência, no temor do Senhor, 24 horas por dia. E temos visto a vida daqueles que vivem a sua vida independente. Não há crescimento, não há sabedoria, não há entendimento, não há conselho, não há fortaleza, não há temor. Batismo não vai servir para nada. Eu tenho tido muita experiência todos os dias. Veja, se nós já vivemos em comum, e numa reuniãozinha de ontem, que não demorou acho que nem 40 minutos, porque eu estava muito esgotado, eu fiz apenas alguns comentários do que nós estamos descobrindo hoje na vida comum, porque estamos juntos. E eu fiz um comentário, e de ontem para hoje já foi um abalo violento na estrutura da vida comum. Imagina a vida de vocês, que nada sabem, e que eu não posso pregar. Então, irmãos, se você não tem a fé da vida comum para vivermos juntos, não se batize. Procure outra igreja, porque batismo aqui é para comunhão plena. Porque eu não vou te enganar, porque se você descer as águas do batismo para continuar vivendo a sua própria vida, você pode até se batizar, mas pode não se garantir para a salvação. Isso é muito simples. Isso é muito simples. Quando Jesus deu a parábola do semeador em Mateus 13, ele já disse o que iria acontecer. Por isso que eu batizei muita gente. E vejo a minoria só conosco. E dentro da vida comum a gente descobre o mau caráter, o sem vergonha, o ladrão. Veja que coisa, hein? O mentiroso, o falso, o fingido, o dissimulado, o sem vergonha, o viciado, perverso, maldoso. Dentro da vida comum. Imagina se estivesse fora. Imagina. Então, meus irmãos, a palavra da semeadura de Jesus, ela está falando de 4 estágios de pessoas. Jesus está falando delas. Observe qual delas você quer ser. Que após o batismo vem o deserto, vem angústias, vem as aflições, vem tribulações, perseguições, injúrias, blasfêmias. Após o batismo vem uma série de tentações, porque os demônios, eles são testemunhas do seu primeiro ato de fé, que é o batismo.
E eles dizem assim: perdi essa vida por um pouco de tempo, mas vou ganhá-la de volta. Ele não vai desistir de você. Está um pouquinho atrás, quer ver? Aqui no 43, 12:43. Por que muitos se desviam da fé e via a desgraça cair sobre suas vidas e sobre seus filhos? Porque a briga ela é espiritual. No batismo ela só está começando. É tribulação e tentação todos os dias. Veja, 43. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Ele está em desespero. E quando é que ele sai? Onde é que ele sai? No batismo. Que é a lavagem do corpo do pecado. É o despojadouro dos demônios. Sai! Ele tem que sair. Aí sai o espírito do crack, da cocaína, da prostituição, da mentira. Sai um monte. O camarada fica leve. Saiu um peso de cima de mim. Todo mundo sente essa alegria. Meu Deus, agora eu sou de Jesus. Você é de Jesus, lembre-se, se você permanecer até... Mas lembre-se, vai começar uma batalha tremenda daqui a pouco. Daqui a pouco vai começar uma luta violentíssima. Eu vou te fazer uma pergunta. É mais fácil vencer a luta sozinho ou com um monte de companheiros do lado? Então, quem vive sozinho não vence. Se não tiver uma comunhão espetacular, não vence. As pessoas têm que ter comunhão. Tem gente que se batiza, passa 15 dias sem vir à igreja, 20 dias. Ou vem assiduamente e depois começa a esfriar. Vai se cumprir tudo que está aqui na parábola, que eu vou ler para você. Então eu não tenho desejo de prender vocês, mas destruí-los conforme a palavra. Essa igreja é diferente. Veja, perdão que eu vou ter que citar, né? As igrejas aí fora, elas edificam grandes templos. E um templo mais bonito do que o outro, não é? É assim ou não é? A igreja falando de tal, nossa, está fazendo um templo para não sei quantas mil pessoas. A outra fala assim, olha, vamos mostrar que nós temos mais poder do que eles, vamos fazer um templo para capacidade dupla. Aí começa a grande construção. Todo mundo faz as suas grandes somas de doações para colocar o nome no livro da igreja. Não é da vida, é da igreja. Aí o outro lá, mega igreja, mega templo. E assim vai. A fé das pessoas é no barro, é na pedra, é no cimento, é na areia. A minha fé é na edificação da palavra. É na vida de uma comunhão plena. Porque esse é o objetivo de Jesus. E a minha preocupação é que no batismo você confirma o seu primeiro ato de fé, mas você tem que ter fé suficiente para chegar até o fim. Aí então você será salvo. Caso contrário, nas suas tribulações, nas suas angústias, nas suas aflições, você pode ficar pelo meio do caminho. E isso é uma realidade, eu não quero que você esqueça disso. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não o encontra. Então o que esse espírito imundo que vai sair da sua vida hoje está dizendo? Voltarei para o meu corpo, para a minha casa, para o meu templo, mente. O templo aqui é sua mente. É a mente que é o templo. Voltarei para a minha
para o meu templo de onde eu saí. É o que eu disse: se te cortarem as pernas, se te cortarem os braços, se furarem os seus olhos, se furarem os seus ouvidos, se cortarem a sua língua, a única coisa que resta em você é o entendimento. Com o entendimento você pode blasfemar contra Deus e rejeitá-lo. Então é pelo entendimento que você nega a Deus. Não é com os braços, não é com as pernas, não é com os olhos, não é com o ouvido e não é com a língua. É com o entendimento. Esse vai começar a trabalhar no seu para reverter a sua fé em Jesus e voltar a aceitar o espírito imundo. E ele não vai trabalhar sozinho. Olha o verso seguinte, 45. Oh, não. Verso 44. Então diz aquele espírito imundo: voltarei para a minha casa de onde? Então ele vai começar a minar você no entendimento. Ele vai desacreditar a palavra, vai desacreditar Jesus, vai desacreditar o Espírito Santo. Ele vai fazer você acreditar em você mesmo, que você é capaz, que você estava melhor sem Jesus. Que você vai conseguir vencer as tribulações, que você vai criar seus filhos direitinho e tal e tudo mais. Que você vai ter o seu trabalhinho, que você vai ter tudo certinho. E que essa história que o pastor hoje prega é balela. Meus irmãos, isso é a maior realidade que eu tenho visto. Aqui você entende que a batalha está começando. Nas outras igrejas por aí você já está salvo e não tem luta nenhuma. Aqui eu estou dizendo que a luta vai começar. Ela vai começar. Olha o verso seguinte, 45. Não, verso 44 ainda. Então diz: voltarei para minha casa e o que significa esse desocupado, varrida e adornada? Meus irmãos, desocupado porque ele saiu, mas não tem ninguém dentro. Esse é o tempo em que Jesus está lhe dando para você amadurecer sua fé. Este é um tempo em que Jesus está proporcionando pelo Espírito Santo conhecimento, sabedoria, discernimento, inteligência. Você passa a ser mais sábio, mais inteligente, mais capacitado, mais discernido. Você vai ficar bonito ou bonita, elegante, educado, manso, humilde. Esse tempo, você vai se tornar uma pessoa amável, bondosa, piedosa. Esse tempo é espetacular. Só que a casa está... Esse tempo, meus irmãos, como está escrito aqui, a casa está varrida. Todos os seus pecados, todas as suas iniquidades e transgressões foram perdoadas. E ainda que você erre no tempo presente, também está perdoado. Porque você tem a prerrogativa de ser batizado em Cristo, está debaixo da graça. Ao confessar, está tudo perdoado. Ai, que maravilha! Olha que maravilha! Aleluia, Senhor! Glória a Deus! Meu querido, vamos ver o glória a Deus no 45. Vamos lá. 1, 2, 3, já! Opa! Ele vai e leva consigo outros? Vamos ler de novo. Ele vai e leva consigo outros 7 piores do que aquele primeiro. Meu querido, se a vida estava difícil para você com um só, imagina como vai ser com os 7 piores. E com um agravante: a sua casa está vazia ou será que ela vai estar habitada? Hein, meus irmãos? Você quer que os 7 piores volte quando a sua casa estiver vazia ou quando ela já estiver habitada? Hein? Como é que nós vamos preencher a sua vida se você vive a sua forma independente? Nós não temos tempo para te aconselhar, para te dar sabedoria, para te dar inteligência. Nós não temos oportunidade de participar das suas tribulações, das suas angústias, das suas aflições. A gente não se vê,
Você vem na igreja só de vez em quando. Como é que a gente vai fazer? A casa vai estar vazia ou vai estar habitada? Ela vai estar vazia, mas vazia por quê? Quem é que tinha que estar dentro da casa? Quem? Hein? Espírito Santo. Não, o Espírito Santo não. Quem é que está dentro da casa? Jesus tem que ser estabelecido dentro da casa. Isto é, o caráter de Jesus estabelecido na sua vida. O Espírito de Jesus estabelecido na sua vida. É Ele que te dará capacidade para vencer as tribulações. E Jesus estabelecido significa que você tem que ser plenamente discipulado. Você tem que saber vencer as suas deficiências, as suas dificuldades. Você tem que ser treinado, preparado. Veja, um soldado quando vai para a guerra, primeiro ele fica no quartel 1 ano, até para preparar a ferramenta, como lutar, limpar a ferramenta para recarregar, saber manusear daqui, manusear dali, para não dar um tiro errado contra o inimigo. Pois a vida espiritual é a mesma coisa. Se você não souber lutar contra os inimigos, pelo poder e graça do Espírito Santo gerando Cristo dentro de você, você vai cair. E sua queda vai ser maior do que as primeiras. Porque agora você não está lutando com mais um, está lutando com mais? No caso são 8. 7 mais 1. Disputando para ver quem tem o poder da sua mente. Para continuar realizando os planos da sua destruição. Por isso Jesus diz, quem crê e for batizado será salvo. Está entendendo, mocinha? Está entendendo bem? Então as pessoas, se elas perderem a capacidade de Jesus ter sido gerado na sua vida, o Espírito de Cristo gerado na vida da pessoa, é o Espírito de conhecimento, é o Espírito de sabedoria, é o Espírito de temor, é o Espírito de fortaleza, é o Espírito de conselho, é o Espírito Santo. E tem mais um Espírito, fugiu agora. Espírito do entendimento. Se isso não for gerado dentro de você, você não tem capacidade de vencer. Não tem. Então a grande graça é que você tem que se preparar para receber ou os 7 Espíritos de Deus, ou os 7 Espíritos imundos. Os 7 Espíritos de Deus requer comunhão plena, convivência, discipulado, tratamento espiritual. Caso contrário, você só se batizou e ouviu falar de Jesus. Como eu já disse, você vai nas cadeias, está cheio de crente preso. Ladrão, traficante, viciado. Você vai na zona, está cheio de moças crentes, prostitutas. E sabe por quê? Não se prepararam para as batalhas contra os 7 piores. 7 piores. Se batizou, recebeu a graça de Deus, todo o pecado foi perdoado. O Espírito Santo adornou a casa com inteligência, com sabedoria, com inteligência, mas a pessoa não buscou o Espírito de Cristo, a prática da fé, a prática da palavra. Então aqueles 7 piores vai e leva consigo outros 7 piores, e habitando ali são os últimos atos desse homem pior. Isso é uma realidade, meus amigos. Isso é uma realidade tremenda. Deus, na revelação de Jesus Cristo, mostrou essa realidade. Você sai daí, vê o verso, acho que ainda tem um versinho na frente. Leia. Olha só. Assim acontecerá também a esta geração. Má, porque é desobediente, insolente, incrédula, que dizem não é bem assim. Que isso? Isso é para prender a gente. Meus irmãos, os espíritos estão aí trabalhando. Eu estou pregando aqui, ele está sentado com muita gente e dizendo que é isso, não é bem assim.
Não liga para isso não, esse homem é louco. Só que eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu estou há 17 anos pregando a mesma coisa. E tenho experiência própria na minha vida e na vida dos que permanecem conosco. Quem não se prepara, não muda. Continua do mesmo jeito. Quem não se prepara, não muda a sua conduta, não muda o seu caráter, não muda a sua postura, não muda seu espírito, não muda nada, continua do mesmo jeito. Não acontece aquela novidade? Não acontece. Então, quando Jesus pregou a parábola do semeador, vamos sair daqui? Não, vamos continuar aqui. Observe coisa interessante. Que coisa interessante. Olha lá, a família de Jesus. Olha para mim, olha para mim. Você quer fazer parte da família de Jesus? Quer mesmo? Olha, ninguém tem coragem de pregar essas coisas. Ninguém tem coragem. Eu nunca vi nenhum pastor, nem no rádio, nem na televisão, pregar sobre os 7 piores. E muito menos sobre a família de Jesus. Mas eu sou um cara ousado e vou mostrar a família de Jesus. 46. E falando ele ainda à multidão, ele estava falando com quem? Eis que estavam fora sua mãe e seus pretendendo. Então, a mãe de Jesus, Maria, e os irmãos Jesus, filho da Maria com José, estavam lá fora. Vou repetir, a mãe de Jesus, Maria, com os outros filhos, irmãos de Jesus, na carne, filhos de José, estavam lá fora. Eles não faziam nem parte da pregação. Olha que coisa interessante. 47. Disse-lhe alguém se tocou e falou: a mãe do homem está lá fora. Ó, a mãe do Jesus está lá fora. Os irmãos dele também. Eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Meus amigos, preste bem atenção. Olha para a resposta de Jesus. Olha bem para a resposta. O que ele disse? Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Que coisa tremenda. Dá a impressão que Jesus esnobava a mãe dele, os irmãos carnais dele. Jesus aqui não está falando mais como simplesmente homem. Ele está falando como filho de Deus e preparando filhos para Deus. Muita gente lê e não entende. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? 49. E estendendo a mão para os seus... Para quem que ele estendeu? Para quem que ele estendeu a mão? Para os seus discípulos. E olha a frase que ele disse: eis aqui, ponto e vírgula, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Desculpe, meus amigos, Jesus não poderia estar brincando. Ele não poderia dizer uma frase dessa simplesmente. Ele tinha um objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Identificar os que verdadeiramente são de Deus. Olha, talvez você não saiba, mas os irmãos de Jesus deram muito trabalho para ele. Quem não sabia disso? Levante bem a mão. A maioria não sabe. Então, um pouquinho na frente, quer ver? Vai para Marcos 3. Pode ser que você também tenha muito trabalho.
né? Então você vê, o amor da família carnal é muito grande. E eles queriam prender Jesus, eles achavam Jesus um louco, que ele falava de coisas espirituais, de uma família espiritual. Nós vamos voltar lá daqui a pouco. Veja aqui em Marcos, que trabalho tremendo a família de Jesus dava para ele. Ó, verso 20. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. 21, todos juntos. Está vendo? Se disseram que Jesus estava fora de si, imagine que seus familiares vão dizer: você está louco, você está doido, você ficou maluco, que ideias são essas que você está trazendo com você? Os parentes de Jesus queriam fazer o que com ele? Achavam que ele estava o quê? Louco, falando assim. Jesus era um escândalo para a família, meu amigo. E talvez você, pai, vai ser um escândalo para os seus filhos. Talvez você, mãe, vai ser um escândalo para o seu filho. Minha mãe virou crente e ficou maluca, ficou doida. Ah, meu pai ficou doido, agora só vive cabelo na mão. Ah, ele não entende que você já saiu da mão do 7 pior, ou de 1 pior, e também quer escapar dos outros 7. A revelação de Jesus Cristo, ela nos mostra como nós temos que ter o nosso comportamento. Cristo dentro de nós é a mansidão, é o amor, é a capacidade para suportar todas as contradições que virão sobre nós. Se você não tiver formado para ser gerado no Espírito de Cristo Jesus, que é o amor, a bondade, a piedade, a misericórdia, mesmo que com todo o seu conhecimento, você não pode sair ensinando. Jesus já tinha uma prerrogativa como Filho de Deus, capacidade e autoridade espiritual. Veja o que fizeram com ele. Que capacidade você tem? Nenhuma. Então você tem que tomar cuidado, porque você não pode sair por aí ensinando o que você mesmo não sabe. Não tem discernimento, não tem sabedoria, não tem entendimento, não tem capacidade, não tem autoridade, não tem poder contra os demônios, contra os espíritos. Então primeiro você tem que se fortalecer para encher a sua casa espiritual. Ou seja, Cristo tem que ser gerado dentro de você, para você poder suportar as pressões que virão. Vamos ler de novo, ó. E foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando seus parentes ouviram isso, saíram para o prender, porque diziam: está fora. Observe bem, vamos voltar para Mateus 13. Aí Jesus começa a pregar a parábola do semeador. Aí ele vai avisar as pessoas que crer nele. Que tipo de pessoas vão crer em Jesus? Ele vai mostrar 4 tipos de pessoas. Que dificuldade, irmãos. Veja, a parentela de Jesus queria prendê-lo. Quantas pessoas eu conheço aqui dentro da igreja que passam lutas com os parentes, que não entendem a vida espiritual, não compreendem. Eu mesmo, quantas lutas já tive, mas pelo entendimento eu consigo vencer as situações difíceis e passo para os irmãos as experiências. E assim nós vamos nos ajudando uns aos outros. Mas veja só que Jesus fala de 4 estágios, 4 tipos de pessoas que viverão 4 estágios diferentes umas das outras. Olha lá, a parábola do semeador. Capítulo 13, verso 1. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou,
e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinheiros cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em terra boa, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Aí imagina, a multidão ouve um troço desse, não entende nada. Aliás, a multidão ouve Jesus e não entende nada. Agora veja que coisa tremenda a partir do verso 10. Olha, e acercando-se dele os discípulos estão sempre no pé de Jesus. A multidão não. A multidão volta para sua casa. Vai viver sua vida, cuidar dos seus afazeres, seus compromissos, seu trabalho, seus planos pessoais. Os discípulos não, eles vão ao pé de Jesus. Acercando-se dele, os discípulos disseram: por que lhes falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, todos juntos: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Olha que coisa! A quem é revelado os mistérios do reino dos céus? Aos discípulos, aos da convivência, aos da comunhão. Os discípulos participam. Veja, o Moisés voltou para a igreja. Faz o quê? 15 dias, talvez? 15 dias? 20 dias. Ele falou para mim, sabe, pastor, eu fiquei quase 5 anos fora. Ao ver os irmãos pregando, não é nem eu, hein? Os irmãos. Eu descobri quanto tempo eu perdi. Como eu estou longe. Será que eu vou conseguir acompanhar os irmãos de novo? Eu falei, vai. Vai se você voltar a ter a plena comunhão. Caso contrário, não tem jeito. Ainda que ele ficou ouvindo a minha pregação pela internet, a pregação dos amigos, não tem jeito. Mistério não é pregado nesse culto, eu não prego aqui. Mas quando eu faço a reunião da fé comum, é tudo aberto. Que se eu pregar abertamente aqui, pessoas que não têm compromisso vão achar até que eu sou doido. Porque a linguagem espiritual do reino dos céus não é dado para a multidão, não é dado para qualquer pessoa, só para quem é discípulo. Porque discípulo assume o compromisso de pensar como mestre, agir como mestre, sentir como mestre. Então ele tem que conhecer plenamente o que o mestre ensina. Ele é dedicado. Ele sabe que a única visão soberana é essa, não pode mudar. Quantas pessoas estiveram conosco, voltaram para trás e tiveram uma vida atrofiada? Porque ela perde o discernimento, ela perde. Deus não derrama em particular, porque Ele não forma pessoas individuais. Ele forma um corpo para ser seu representante na terra. Por que que as pessoas, meus amigos, se escandalizam com tantas igrejas que tem por aí? Porque o objetivo das igrejas é ganhar dinheiro. Construir grandes templos, serem donos de canais de rádio e televisão. Jesus não mandou nada disso. Jesus mandou edificar vidas e prepará-las para que elas não sejam levadas de volta ao reino de Satanás. Quer ver uma coisa? Vamos continuar aqui. Verso 11. E respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado.
Por quê? Aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será. Então preste bem atenção, você vai ver daqui a pouco o que vai ser tirado das pessoas. O que pode ser tirado da sua vida. Jesus, ele quer te dar tudo. Tudo o que você possa imaginar. Mas existe uma palavrinha no meio do caminho chamada fidelidade. E por causa dessa palavrinha, até o que você aprendeu, até o que você entendeu, é arrancado do seu coração. Porque a luta é contra os espíritos, a luta é contra o Satanás, que muita gente nem sabe quem é. Muita gente fala no diabo e isola. Não é assim que fala no mundo? Isola. Isola o quê, meu amigo? Você não sabe quem o bicho é. Ah, o tinhoso. Sai, tinhoso. O feioso. Sei lá o quê. O bicho tem tanto nome, meu irmão. Mas ninguém sabe quem ele é. Perdão. Pela misericórdia de Deus, eu sou um dos que revelei quem ele é. No literal. Do Velho Testamento, Gênesis até Apocalipse. E com quem que ele trabalha. E ensina a realidade para que você não seja enganado. Sabe por quê? A parábola deixa claro, e eu quero que você entenda. No verso 13 disse: por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo e ouvindo, e nem... Parece que Jesus é mau. A impressão que dá é que Jesus é mau. Escolheu um grupinho e fala para esse grupinho. E aquela multidão toda precisa de salvação, ele não fala. Por quê? Eu volto de novo. A palavra fidelidade. Discípulos fiéis conhecem os mistérios do reino dos céus. Discípulos infiéis não conhecem. Discípulos fiéis têm compromisso. Discípulo infiel não tem. Discípulo fiel faz o que Jesus disse: nega-se, tome a sua cruz e segue-me. Discípulo infiel não quer nem saber de cruz, meu amigo. Muito menos de negar-se a si mesmo. E muito mais caminhar com Jesus. Que isso? Quem é que quer ser escarnecido, perseguido, injuriado? O cara quer perder sua vida, tem liberdade de fazer tudo o que quer, como quer, da maneira que quer, aonde quer, com quem quer. Esse negócio de doido. É negócio de doido. Eu mesmo achava assim quando eu cantava. Que é isso? Vou largar minha vida para virar crente? Sai fora. Um monte de bandido aproveitador. Eu falava. Eu só vou virar crente se for para tomar o dinheiro do povão. E sabe, meus irmãos, e de fato, quando eu comecei a igreja há muitos anos atrás, na Rua Toneleiros, um dia eu fiz uma oração: Senhor, prepara grandes obreiros para essa igreja, traz empresários para essa igreja, comerciantes, homens que possam doar seus dízimos para a obra poder correr, alavancar. Nós estamos atrasados e tal. Aí eu cheguei em casa, o Espírito Santo começou a me corrigir e falou comigo: não foi para isso que eu te chamei. Eu te chamei para você procurar os cansados, os coxos, os aleijados, os abatidos, os pobres, os desdentados, os cheios de dívida. No dia seguinte eu voltei na igreja, chamei todos os amigos e fiz uma oração contrária. Senhor, eu renuncio àquela oração de ontem. Não manda empresário não. Manda só nego pobre, desdentado, desgraçado, oprimido, cansado, abatido, que é isso que eu vou cuidar, porque é com esses que o Senhor se preocupa. São as ovelhas desgarradas, que não tem quem o ajude. Então todos dizem: Senhor, envia aqueles que eu posso ajudar. Eu fiz uma oração há 2 anos atrás, falei: Senhor, eu não posso mais pregar, que a palavra que eu prego não dá para ir para o rádio. Se ela for para o rádio, esses caras me mandam me matar rapidinho. Já tentaram isso há 10 anos atrás, por isso que eu estou falando assim. Se eu for de novo para o rádio e começar a pregar que está tudo errado, agora eles acabam de ver que depois esse cara não morreu ainda. Vamos acabar com ele. Então eu não posso.
E além do mais, a palavra que eu prego, ela não cabe no sistema. Nenhuma emissora de rádio ou televisão aceitaria eu pregar o que eu prego acerca do reino dos céus. Porque para pregar o reino dos céus, eu tenho que mostrar que o reino da terra, de quem que é? Eles jamais aceitariam, porque eles têm pacto direto com Satanás. Uma ideia. A maioria dos homens que mexem com televisão, ou todos, tem pacto com os espíritos. Eu digo isso porque eu vivi no meio quando eu fui cantor profissional. Todos eles têm pacto com os espíritos, de forma direta ou indireta, desde a mesa branca à magia negra, ao voodoo, candomblé, umbanda, quimbanda, todos. Eu também estive lá. Por isso que eu falo com autoridade, porque eu conheci, eu vivi. Então, meus amigos, hoje, a realidade do reino dos céus não tem nada a ver com a terra. Quando a gente fala para uma pessoa que ela tem que ser de Jesus, se batizar para entrar no reino dos céus, é porque ela está saindo de algum lugar. Ela está saindo do reino das trevas, do poder. Quer ver? Eu vou mostrar na palavra, Atos 26, 18. Ó. Então, o batismo é para te consagrar para Deus e te colocar dentro do reino dos céus, te tirar do poder de Satanás. E as pessoas que estão no mundo, elas nem sabem que estão nessa realidade. Observe, as pessoas que estão no mundo, assim como vocês, nem sabiam que estavam vivendo essa realidade. Imagina eu no rádio ou na televisão pregando, ó, você vai sair do poder de Satanás, você vai sair do reino das trevas, agora que você vai vir para Deus. Aí o dono da televisão fala, tira esse besta daí. Entendeu? Todo mundo manda cartinha, o que esse cara está fazendo aí? Está dizendo que nós somos o diabo, que nós somos Satanás, que o reino desse mundo é do diabo? Meu querido, é impossível. Você não vê nenhum pregador pregando essa realidade. Sabe por quê? Eles não podem deixar de dar dinheiro para esses homens. Eles querem aparecer mostrando milagres, sinais, prodígios, maravilha, que não converte ninguém. O que converte é o entendimento, é a transformação do seu entendimento. É a certeza de onde você está saindo. Olha lá, verso 16 e diante. Paulo aqui recebe uma missão de Jesus. Levanta-te e põe sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires, e das trevas, para os converterdes, e do poder de quem? A Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé. Meu querido, eu nunca vi um pastor pregar isso no rádio nem na televisão. Eu fui o único. Por isso que me caçaram. E se esses ministros aqui forem para o rádio, eles não ficam mais que 2 meses, duvido. Os caras mandam arrancar na hora. Sabe por quê? Não se pode abrir os olhos aos cegos. Não se pode dizer que este mundo é de Satanás, que ele é trevas, que a pessoa tem que vir para o reino da luz. E muito menos dizer que as pessoas estão no poder do diabo e que precisam sair do poder do diabo para o poder de Deus. Não se pode falar isso. Pode falar para eles. Fala para eles, enquanto eu bebo água. Pastor Jesus, irmãos, é isso que o pastor está falando. Nós ouvimos dos próprios líderes do sistema que declararam isso já para pessoas que nos conhecem, dizendo que o pastor Araújo está certo, que a pregação dele é verdadeira, mas que ele é um louco de falar dessa maneira, porque isso traz muita perseguição e esses líderes precisam de dinheiro. E se pregar a verdade que o pastor prega, isso não vai trazer riquezas para as igrejas. Então eles preferem continuar no erro, enganando as pessoas, do que pregarem a verdade. Porém, eles concordam com a verdade que o pastor prega. Você sabe como é duro para mim ouvir isso? O cara sabe que eu estou certo. Ele até diz, não, o pastor está certo, ninguém prega como ele.
Mas se eu pregar como Araújo, eu não ganho dinheiro. Mas é verdade, minha pregação não dá dinheiro, meu amigo. Porque só tem cego, coxo, aleijado, pobre. E eu não prego para enganar. Mas, meus amigos, eles não têm capacidade para dizer uma coisa dessa porque são ignorantes. Eles não dizem porque sabem que, além de não receberem dinheiro, as emissoras jamais deixariam eles pregar essa situação. Hoje eu tenho liberdade para te dizer isso ainda, mas você sabia que já é proibido pela Constituição? Você sabia que é proibido pregar um apocalipse pela Constituição? Quem não sabia? Levante a mão. É proibido. É proibido. Sabe por quê? Quando você lê o Apocalipse, você não fica com medo? Fica ou não fica? Eles estão dizendo que é terrorismo psicológico. Então não pode pregar mais. Então, já que não dá para pregar mais, tem que pregar para quem? Os discípulos estão em casa. É isso que Jesus está falando. Volta lá. Mateus 13. Os discípulos estão em casa. Aí a gente pode, com confiança, falar com cada um. Mas para a multidão não pode, porque a multidão vai levar o recado para os escribas, para os fariseus. O cara está pregando isso, está pregando aquilo, está pregando aquilo outro. Meu amigo, você vai ser perseguido por causa de Jesus. Você vai ser odiado se você viver plenamente Jesus. E isso é profético, está escrito. Então, será salvo é uma condicional, imposta não por Jesus, mas pelos demônios que dizem: eu não vou te perder, eu não vou te entregar de mão beijada para Jesus. É assim que eles estão falando. Pensa que eu vou deixar você salvo? Você é salvo? De jeito nenhum. Pensa que nós vamos para o inferno sozinhos? Nós temos que te levar, nós temos que te enganar. Então, a fé que envolve a revelação da verdade, ela não está em todas as religiões, seitas e filosofias. Mas são criadas centenas e milhares de milhões de religiões, seitas e filosofias para enganar a humanidade. E ninguém persegue ninguém. Você vê notícia, por exemplo, nas televisões, que os cristãos verdadeiros estão sendo mortos, queimados, esquartejados no Oriente Médio? Você vê esse tipo de notícia? Não vê. Mas todos os dias tem cristãos morrendo assassinados, queimados, esquartejados, vivos no Oriente Médio. Ontem mesmo, de madrugada, hoje de madrugada, eu vi uma notícia num dos canais, não sei se foi da Globo News ou na Band News, de uma menina de 14 anos, que prepararam uma cilada para ela. Ela tinha tocado fogo num monte de negócios lá, só porque ela é cristã. Foram lá, jogaram umas páginas do Alcorão e disseram que foi ela que queimou e queriam matar ela. E ela saiu escoltada por muitos policiais no helicóptero. Alguém viu? Algumas pessoas viram. Existe lugar por aí que nem pronunciar o nome do Senhor Jesus você pode. Veja, eu já não pronuncio mais em certos lugares. E já orientei vocês a pararem de falar. A única coisa que fala hoje é minha conduta, meu caráter, minha postura. Então eu estou lidando com vocês com um único objetivo: formá-los. Sabe por quê? A salvação não está ganha, meus amigos. Jesus disse que, quer ver uma coisa? Sai daí um pouquinho e vai para Lucas 16. 16, se não me engano, né? O reino dos céus é tomado à força. Você pensa que a salvação está para todo mundo?